Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Confraria Literária. Hoje a gente está aqui com a nossa amiga Cláudia Feldman, que vocês já devem conhecer do nosso Rap Confra, né? Sim. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Estou aqui com a Carla hoje, que vocês também já conhecem, ela vai me ajudar aqui na entrevista. E a Cláudia veio conversar com a gente porque ela é judia e a gente leu esse livro do Amos Oz, chamado Caixa Preta, e ele fala muito da vida em Israel, da vida em comunidades agrícolas, e a Cláudia tem uma passagem da vida dela que foi assim. Então chamei ela aqui para ela explicar as coisas, contar a vida dela para nós, tá bom? Vamos lá. Diga, Cláudia, e aí, como é que foi a sua infância? Fale de você. Conte-nos tudo. Bom, na verdade, a minha infância, eu sou de Santo André, né? Sou nascida lá e sou de família de origem judaica. Meus avós chegaram do leste europeu e eu fui criada lá, estudando em escola judaica, na escola judaica que tinha em Santo André. Uhum. E um belo dia, um shaliach, que fala, um enviado da comunidade judaica, que faz uma articulação entre o Estado de Israel e as comunidades pelo mundo, veio com uma proposta de um programa para estudar em Israel, para fazer estudar o ensino médio em Israel, né? Então ele apresentou isso na sala de aula. Eu estava na 8ª série, naquela época não era ano, né? Era série. Na 8ª série, e perguntou quem está interessado, né? Então ele mostrou que era uma escola agrícola e eu fiquei interessada, né? Levantei a mão e cheguei em casa falando, eu tinha 14 anos, e falando que eu ia para Israel. Meus pais falando assim, você tá doida que você vai para Israel? Porque naquela época não tinha Instagram, WhatsApp, né? O máximo era telefone, assim, telegrama, uma carta. Não tinha tanta internet, acho que ainda, não é? Não tinha. Não, acho que não. Não, nada disso. Então, meu pai falou, você tá doida, né? E o meu pai, apesar de família judaica, meu pai segue o espiritismo, né? Ele Olha só que curioso. Uhum. E ele, justamente naquela semana, ele estava indo para Uberaba, para a casa do Chico Xavier, né? Chico, casa que ele frequentava. E eu falei para ele, olha, você leva esse papel, porque tinha um panfleto, assim, da proposta, né? Porque aí o que ele falar, você vai fazer. Aí ele levou e ele voltou, você vai. Nossa, quer dizer que você foi com a bênção do Chico Xavier? Nossa, legal, que chique! Né? E é interessante isso, até fazendo um paralelo com o livro do Amos Oz, porque o livro traz, assim, dois lados, né? O lado da direita, da esquerda, da sociedade israelense. Verdade. E a religião, né? E aqueles que estão afastados da religião. Isso a gente pode falar daqui a pouco. Mas aí eu fui e cheguei numa escola agrícola. Então, para quem lê o livro, tem o Boaz, né? Que é o filho do Alec. E pelo livro, logicamente, ele não fala onde ele estudou. E em Israel tem várias escolas desse tipo, que são escolas internatos, né? Com base na agricultura. Então, a irmã da Ilana também, se não me engano, ela mora numa... Ela mora num kibbutz. Num kibbutz. Aí é diferente. Desculpa, é diferente. Depois aliás, depois eu queria entender a diferença dos dois. Então, fazendo um paralelo com a minha vida e com o livro, né? Então, eu fui para uma escola agrícola. Eu fui junto com um grupo de brasileiros. Então, é classe brasileira em Israel. Então, lá em Israel, você tem... vou falar muito, eu estou falando da década de 80, né? Então, eles constituíram um ensino médio autorizado pelo MEC, né, pelo Ministério da Educação aqui do Brasil, onde a gente seguia um plano diretor aí de estudo baseado nas leis de ensino aqui do Brasil. E os professores de lá eram brasileiros. Brasileiros que fugiram da ditadura. Nossa. E que foram, por ideais de esquerda, e, né, eles foram embora para lá e foram morar em kibbutz. Inclusive tem um dos kibbutzim
de Israel, Brohail, que é basicamente fundado por brasileiros. E outros também. A diferença é que Kibbutz é um lugar que moram famílias, né? Tem uma constituição com base socialista, onde existe a divisão do faturamento, né? Mas isso eu posso falar daqui a pouco. Tá. Vou começar da escola. Tá bom. Então, eu fui para uma escola. Tá. Né? Nós todos, éramos 18 jovens brasileiros Para fazer o ensino médio. para fazer o ensino médio. Então, a gente chega Primeiro colegial, segundo colegial e terceiro, é isso? para quem quisesse. Aham. Naquele ano só tinha o primeiro, mas depois foi aumentando. Tá. Sim. Que a gente Que eu fui a primeira Isso, turma. a Aham. primeira turma. E quando a gente chegou lá, eu encontrei um monte de boas. Né? Por isso que no livro, assim, me identifiquei um pouco com esse israelense, né? De família mais desestruturada, com alguns problemas de relacionamentos, problemas às vezes mais sérios também. E foi interessante, porque naquela época, aqui no Brasil, muitas pessoas aí de uma classe média alta, mandavam os filhos para a Suíça, né? Para aprender bons modos e, enfim, para estudar. E a gente foi para Israel. E na época os pais aqui achavam que eles estavam mandando como se fosse para um lugar num nível alto, assim, né? Mas a gente chega numa escola e as cartas que a gente mandava, porque eu mandava para os meus pais, eu tinha 14 anos. Tô adorando aqui. Mas aqui, assim, acho que é como a FEBEM do Brasil. Nossa! Como é que você podia estar adorando? Tava adorando. Pô, adolescente. Uau. E tinha um monte de gente legal. Mas era uma aventura. E eu tinha um espírito, assim, muito jornalístico, digamos assim. Eu queria saber, muito curiosa. Curiosa, né? E eu queria saber tudo o que estava acontecendo. Então, como era uma escola agrícola, o nosso horário era dividido em duas partes. Uma parte a gente trabalhava na agricultura e a outra parte a gente estudava. Ia para salas de aula. A gente, logo que chegou, a gente foi dividido em quartos. Eram moradias, pequenos sobrados, assim, 2 andares. E em cima eram os dormitórios das meninas, embaixo o dormitório dos meninos. Imagina a bagunça, né? Mas 14 e 15 anos. Um adulto que ficava Tinha um adulto junto. responsável Tá. e uma embait, que seria a governanta, e que cuidava da gente também com as nossas necessidades do dia a dia. E dentro desse sítio, né, digamos assim, tinha o lugar da escola, tinha o lugar do refeitório, o lugar de trabalho, uma grande fazenda onde a gente morava. E só tinham brasileiros? Não, então, era uma classe brasileira de 18 alunos, o resto tudo israelense. Misturado com os outros lá. Só que tinha os prédios dos israelenses. Tá. Os prédios, não é prédio, tá? Sobradinhos, assim, dos israelenses. Chegava no refeitório, era todo mundo junto. Tinha a mesa dos brasileiros, a mesa de cada ano, das turmas. Aí chegou o dia que a gente foi receber a roupa de trabalho. Então era uma calça caque, camisa, uma botina marrom, uma meia cinza. Tipo assim, Nossa. presídio, quase. Parecia mesmo. Só podia sair um final de semana a cada 2 semanas, o resto a gente ficava lá. E ficava trabalhando? Trabalhando, estudando. Sim, e trabalhando, tinha estudando. hora de lazer. Não, era muito bom. Tá. E tinha horários à noite que tinha dança folclórica, porque existe uma dança em roda no judaísmo, né? E era muito animado e todo mundo... Era a hora da dança, a gente ouvia de longe a música na quadra, começava a tocar, todo mundo saía correndo para dançar. Com que roupa? Não, é roupa Aí livre. podia ser normal, Sim, não precisava usar aquela farda. Não, porque Pelo aquela menos. farda, a gente precisava daquela botina, porque senão você ia se machucar nos lugares que você ia trabalhar, por exemplo. Na você ia parte, sim, na agricultura. colher né? laranja. Na terra. Então, que trabalhos que eu tive lá? O que eu menos gostava era trabalhar na casa. Porque na casa era a limpeza do banheiro, dos quartos, de tudo isso, das escadas. Essa parte eu não gostava, eu queria ir na agricultura mesmo. Tinha gente que gostava. aprendizado, né? Porque você que era da cidade, urbana. E mimada. Então, Né? olha. Quando eu tava tava no banheiro, sabe aquela coisa, acaba o papel higiênico? Sei. Aí eu gritava, Jane, né? Era assim, bem mimada. E aí a gente saiu, né? Recebemos as roupas
E a primeira saída a gente tinha que ir até um lugar que ia ter um trator com a carroceria, né, do trator, para levar a gente até o campo onde a gente ia fazer colheita de laranja. Aí entrei no trator e vi todos os jovens israelenses. E todo mundo assim, né, com boné assim, né, olhando, desconfiado, né. Só que a roupa que a gente recebeu era uma roupa nova e toda engomada. E eu olhava para os outros, eles já tinham customizado as roupas. Tinha cortado, adolescente. Toda estilizada, né? Escrito coisa, calça rasgada. E a gente lá engomadinha. E eu me senti muito mal. E já na primeira ida nessa carroceria, eu olhei para uma menina, ela estava com um boné, e eu estava com um boné engomado. Aí eu falei assim, você quer trocar de boné? Ela falou assim, eu quero. E deu um sorriso. Aí eu troquei de boné. E a partir daquele momento eu comecei a trocar todas as minhas roupas. Nossa, passou a roupa nova para eles. Não só a roupa de trabalho. Outras coisas. Até o que você tinha. Outras coisas. Porque eu percebi que eu queria me dar bem ali. Sim. E eu queria me aproximar. Então eu comecei, lógico, não são todas as roupas que eu troquei, mas comecei a me aproximar. E eu fiz muitas amizades. E com esse meu jeito curioso, o que acontece? Fazendo uma ponte para o judaísmo, os judeus, né, a comunidade judaica sofreu a diáspora, né, por conta, Israel passou pelo domínio, enfim, romano, otomano, britânico, muitos, né? E com isso teve a diáspora e os judeus se espalharam pelo mundo inteiro. O que exatamente é a diáspora? É se espalhar pelo mundo inteiro. Como se fosse uma então, bomba. Criou, então você tem judeus na Síria, no Egito, na Itália, na França, né? Você tem judeus espalhados pelo mundo todo. Só que com a fundação do Estado de Israel, em 1948, você começa a ter o retorno, né, de muitas dessas comunidades. E mesmo antes disso, né, já em 29, teve chegada de vários navios em Israel com comunidades chegando de vários lugares. Mas, enfim, tem todo o histórico aí, não sou historiadora, mas mais ou menos esse contexto. Para que falar isso? Porque dentro dessa escola você tinha israelenses de origem de vários tipos de famílias, né? Da Espanha, do Iraque, do Egito, vários tipos. E cada Você fala israelense, eles eram nascidos em Israel? Nascidos em Israel, mas origem, com né? origem, os pais ou os avós. E isso gera costumes e também alimentação, inclusive. Né? Já era um costume diferente. Só que eles me convidavam para ir para as casas, porque cada 15 dias a gente podia sair para passar o final de semana fora. O Shabat, né? O Shabat, Israel funciona, domingo é um dia comum, né? Então, quando chega sexta-feira, vai começar o Shabat e termina sábado à noite. Então, a gente tinha livre, né? Esse período, assim. Então, eles convidavam. Você quer ir o Shabat para minha casa? Você quer... E a minha casa era... X. Vários fora. X eu vivi. Vários X. Então, por exemplo, tinha uma menina que era de origem iraquiana. Aí ela convidou, você quer passar... Quero. Falei, quero. Eu sempre falava quero. Então, nessa casa, né, a gente chegou... Aí falou, você quer tomar banho para ficar pronta para o Shabat? Porque sempre a gente usa uma roupa bonita para o Shabat. A refeição é a principal refeição da semana. Quero. Aí falou assim, já está pronto o seu banho. Aí, imagina, eu tinha 15, lá, nessa época eu estava entre 14 e 15 anos. Eu fiz 15 anos lá, né? Minha festa de 15 anos daqui a pouco eu conto. Aí eu fui ao banheiro e tinha uma banheira, tipo um ofurô, assim. Uma banheira já colocada, com uma canequinha, né? Para eu tomar meu banho. Eu entendi lá e me virei. Eu sempre fui muito de me adaptar a diferentes situações.
Aí tomei banho, já entendi. Ah, tá, tem uma canequinha, devo molhar aqui, me enxugar ali, me troquei e deu tudo certo. Aí você chegou na mesa, um monte de potinhos. E eu achava tudo lindo, porque eu achava tudo diferente. E quando eu fui, a gente foi pela KLM, quando cheguei em Amsterdã, comprei uma Canon. Olha, eu me sentia a jornalista. Estava documentando. Eu documentava tudo. Olha que bacana. Então eu ia tirando foto de tudo, então eu achava assim, que era essa a minha função na viagem, aprender. Eu queria perguntar uma Lógico. coisa. Se nessa comunidade tinham judeus ortodoxos também? Só não ortodoxos. Só não tão ortodoxos. tradicionais. Já chegou ali também. Tá, e a outra coisa, quando você falou dos potinhos e tal, me ocorreu que, por isso que você falou que judeus vindo de outros países tinham sua própria tradição. Não é Sim. uma coisa que todos os judeus seguem o mesmo No padrão, potinho, então. Tá. Exatamente. Que é uma coisa que a gente, às vezes, visualiza diferente. Acha que é judeu, então todo mundo Exatamente. faz Igual. o mesmo ritual. Tudo, Não, entendeu? não. Tá bom. Quem vem do Oriente, enfim, cada Tem lugar... mais uma dúvida, desculpa. Daí você Imagina. segue, porque eu tenho que montar o quebra-cabeça aqui. Lógico, vamos Você conversar. você falava a língua, né? Então, mais ou menos. Porque Era eu isso que eu estudava na escola judaica de Santo André e aprendi um pouco de hebraico, mas era um não hebraico era- muito pouco para o que a gente precisava, né? Era isso que eu ia perguntar, porque quando vocês foram para lá, por mais que tivessem ido em 18, né, brasileiros, mas como é que foi essa adaptação? É que eu subentendi que vocês já falavam aqui. Eu, mas- particularmente, cada um era de um nível. Tinha gente que não entendia uma palavra. Porque nesse grupo tinha judeus de Manaus, de Belém, Tá. tinha judeus de Recife, judeus de Belo Horizonte, de Curitiba, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, assim, vários tipos. E tem lugares que tem escolas judaicas, mais fortes, menos fortes, e com aula de hebraico, mais, menos, enfim, cada um tem Então, tinha gente no grupo que não sabia falar nada, ou sabia poucas palavras, ou médio, como eu já fui médio, e tinha gente que falava bem mais do que eu. E aí tem passagens muito engraçadas. Então, por exemplo, a gente tinha que pedir... eu não, né? Eu já sabia falar isso, mas tinha uma pessoa que não sabia falar lençol. E tinha que pedir para a governanta, preciso de lençol. Não sabia falar. Aí falou, Mirnassaim Shelamita, que é, eu preciso das calças da cama. Eu vou vestir a cama. Né? Deu para entender. E ela entendeu, né? Então, mas assim, jovens aprendem muito rápido. Sim. Porque aí a gente foi fazendo amizade com esses israelenses, como no trator, que eu comecei ali. E a partir daquele momento a gente foi fazendo muitas e muitas amizades, né? Tá. E aí eu comecei a ser esses convites todos, né? Então, por exemplo, um convite que foi bem marcante para mim, eu fui para casa de uma família iemenita, do Iêmen. E tinha um noivado. Eu tenho fotos, inclusive. E aí existia, na época, não sei se 2 ou 3 vestidos que são folhados a ouro para noiva. Uau! E como faz, assim, você... eu era convidada da parte do noivo e a gente ia acompanhando eles nas casas. Então, o noivo saía da casa dele, ia na casa de alguém e ficava um pouco lá e comia, conversava. Aí, daqui a pouco, ia na outra casa e todo mundo ia se juntando, ia ficando... Quando chegava no lugar da festa, já tinha um monte de gente caminhando juntos na rua. Era como uma aldeia, assim, você caminhando todo mundo junto. E chegava lá e tinha uma mesa muito grande com frutas e tudo muito alegre. E a noiva sentada, quer dizer, antes dela sentar, tinha um lado só das mulheres e passavam rena, sabe? Rena, que nem passa no cabelo e tudo. Aí passava a rena na mão e rena nas mulheres para ter sorte também para casar. Já vi alguma coisa. E aí o sapatinho dela era que nem assim do Aladim. Nossa, e que aí diferente. as mulheres mais velhas faziam... Olha, E eu achava tudo maravilhoso. assim, né? Com olhão. Eu tinha um olhão mesmo. Eu só sorria, porque eu tava assim... Encantada. Maravilhada, encantada. né? Tudo pra mim era, Que experiência. era encantamento. E aí a gente se divertiu e tudo, e voltava pra escola. E assim a gente foi vivendo o Estado de Israel, né?
naquela época, muito agrícola, né? E naquela época era muito comum pedir carona também, né? A gente também não tinha muita noção do perigo todo, porque adolescente é assim, isso que eu ia falar, mas jovem também não era tem. muito comum. E Israel é muito pequenininho, né? Então você vai do norte a sul, em 6 horas no máximo você faz norte a sul, e em 3 horas você faz leste a oeste, né? No máximo. E aí a minha família, que eu tinha lá na época, ficava doida, né? Porque eu falava assim, tô aqui no sul, aí daqui a pouco, já cheguei no norte. Pra gente, se você tá lá no sul, alguém falava, vai ter uma festa aqui, né? Aí, tá bom, tô indo, né? Tô indo. E colocava a mão assim, já passava um caminhão, você ia, né? Mas nisso a gente teve várias aventuras, algumas foram mais assustadoras, né? Mas assim, a gente foi conhecendo a geografia de Israel, né? E o Boaz aí do livro, né? Onde eu fui me identificando, porque você vê, ele escreve com erros, ele no começo não se relaciona bem, aí ele não quer estudar, só quer trabalhar. Então, tudo isso, eu convivi com essa parte da sociedade israelense que se encontrava num lugar mais marginal, né, com algumas fragilidades socioeconômicas. E foi muito interessante, porque depois, quando eu voltei mais para frente para Israel, numa outra situação, as pessoas, os próprios israelenses não acreditavam que eu morei 2 anos numa escola assim, né? Porque realmente era um lugar muito frágil. E o lugar que eu mais, não posso deixar de contar, que o lugar que eu mais gostei de trabalhar foi o curral. Né? Bom, tá, A minha especialidade foi o curral. A minha especialidade foi o curral. Tirar leite da vaca, dar leite, dar mamadeira para os bezerrinhos, distribuir o feno. Era a minha alegria. Olha. Era trabalhar no curral. Tanto é que eu trabalhei no primeiro ano. Aí eu trabalhei muito e fazia hora extra. Como eu gostava muito, mas era obrigado a revezar. Porque todo mundo queria trabalhar em alguns lugares, tinha que revezar. Você ficava 3 meses num lugar, depois mudava para outro. Aí que eu fazia, eu mudava para onde me mandaram, mas de madrugada, na ordenha das 4 horas da manhã, mesmo quando não era a minha vez, eu ia também. Olha, né? Olha isso. Então eu fazia hora extra. E aí no segundo ano, o que aconteceu? Tava faltando gente no curral, porque tinha poucas pessoas, poucos israelenses especializados. Uma dúvida. Aí eu fiquei lá. Uma curiosidade. Você falou que conquistou seu posto. Né, pelo merecimento, né? Você falou que foram 18 brasileiros, mas quantos mais ou menos foi o primeiro ano dessa escola? Primeiro ano não da escola, da classe brasileira. Da classe brasileira. E quantos eram mais ou menos? 18. Não. No total. Na escola? Na escola. Eu vou chutar, porque realmente eu não é isso mesmo. tenho. Tipo 200. Eram 200. Mais e ou aí, menos. e os brasileiros no ano seguinte? Como é que foi? Porque eles podiam... Era um compromisso de ficar um ano inteiro? Não ou tinha não? nada assinado. Se a pessoa quisesse ir embora. E como é que foi? Os brasileiros voltaram? Sim, cresceu. Esse projeto cresceu. E hoje em dia ele tem algumas modificações, mas existe até hoje. Existe até hoje, que legal. Com outros nomes, outras roupagens, mas existe. No mesmo lugar? No mesmo lugar é bem diferente, mas fizeram em outros lugares também. Israel também foi mudando muito, Então, mas então foi um projeto que deu certo, é isso que eu quero saber. Muito certo, muito certo. Não teve tanta desistência. Não, ao contrário. Na minha época começou só o primeiro ano, depois já teve o segundo ano, por isso que eu fiquei, né? A minha irmã também foi. Então, assim, teve... Mesmo você falando, parece a FEBEM, mas é legal. Teve um pai, quando viu que meu pai falou, minha filha falou que parece a FEBEM, ele pegou o avião e foi pra lá, né? Tá vendo? Lógico, né? Chegou lá pra ver, mas aí viu que, enfim... Que você exagerou. Não exagerei. Eu não exagerei. Mas comparar com a FEBEM... Pra comparar. Era pra comparar. Então, porque... Eu me apaixonei por um menino, um moço, o dobro da minha altura. E aí ele virou e falou assim, olha, você é uma menina boa, de família. Não se interessa por mim, não. Olha isso. Eu até namoraria você. Naquela época não era ficar, era israelense. Né? Ele falou assim, mas eu já roubei, eu já machuquei gente.
já fiz muita coisa que você nem imagina. Nossa, tá vendo? Então é nesse nível mesmo. Mas eles eram colocados lá como punição também? Não. Isso, nesse ponto não era igual a FEBEM, né? Não, nesse ponto não. Só pra era entender. no ponto, lógico, tô falando... Por causa mas das era pessoas, um lugar que né? tinha coisas... Tinham pessoas de barra pesada e tinham pessoas só de famílias, por exemplo, com pais alcoólatras e outras... Por isso que me lembrou muito boas, né? Tinham vários boas lá, né? Muitos. E é isso. Então, por isso que eu me identifiquei, assim, nesse sentido, com essa parte da vida dele, de ter conhecido alguns israelenses nesse espaço, né? Bom, pode seguir com a sua história. A gente interrompeu bastante aqui. Não, ao contrário. Dá para seguir por vários caminhos. Acho que a Carla perguntou sobre o kibbutz, né? Acho que a escola agrícola é isso. E tem várias escolas agrícolas em Israel. Na época tinham muitas. Porque em 81, e isso tem a ver com o livro do Amos Oz, o partido Likud, que é de direita, ele vence, né, as eleições. E aí aparece, né, no livro dele o Alex, né, que vai embora de Israel. Porque o Alex é escritor, né, autor de livros, né, porque não aguenta ficar lá. Professor. Numa mudança de partido, né, então ele vai embora de Israel, né. E até o Michel, né, que é o segundo marido, né, da Ilana. Né, da Ilana, ele é o contrário. Ele é de direita e ele está lá em Israel, né? Então e ela fica entre os dois, né? Ela fica administrando os dois, né? Então tem essa... E é nessa época que eu morava lá. Primeiro ano que eu fui para lá foi em 81. Né? A classe brasileira, o primeiro ano foi em 81. Então só para fazer também esse paralelo em relação a essa realidade. E o kibbutz são comunidades onde moram famílias, né? As famílias foram se organizando no início da construção do Estado de Israel, até por uma questão também de organização, de proteção. Então você tinha uma comunidade onde no centro dela você tem a casa das crianças e o refeitório, e aí você tem a casa das famílias e você tem o espaço de trabalho, né? Vamos supor, um curral, lavanderia, essas coisas, e você vai ampliando isso até a cerca do kibbutz, né? Então é uma comunidade onde se distribuía os serviços, os trabalhos, e todo aquele montante era compartilhado com todos que lá trabalhavam. Então, se você trabalhava na fábrica, se você era o diretor da fábrica, ou se você era o cozinheiro do refeitório, era tudo igual, todo mundo igual. É, né? Uma comunidade comunista mesmo, né? Porque socialista. Eu acho que está mais para socialismo do que exatamente para o comunismo, né? Mas eu acho que misturou tudo, né? Pessoas que chegaram de vários lugares e uma necessidade de se fortalecer, ali, né? Mas porque chegaram de vários lugares e as pessoas foram se agrupando, e aí eu acho que a comunidade judaica, e isso até hoje, e mesmo aqui em São Paulo, tem um espírito, um valor de comunhão e de ajudar e de se ajudar, tanto internamente dentro da comunidade judaica, como também ajudar as pessoas que não são da comunidade judaica. Isso é admirável, né? mesmo. Tem muitas ações, né? Muitos projetos aqui mesmo em São Paulo, de auxílio, não só para quem é da comunidade, mas para quem é fora da comunidade. E eu acho que isso foi sempre assim. Desde sempre. Está dentro dos valores, né? Dos valores e da raiz judaica. Né? E você comentou comigo outro dia, que a gente estava conversando, sobre o ser judeu. Não tem a ver só com a religião, mas tem a ver com uma linha de conduta. Não é só a religião, não tem a ver. A gente confunde um pouco isso, né? Falando sobre bastante. É judeu, é como se fosse só na questão da religião. Veja bem, quando você vai conversar isso com uma pessoa que é ortodoxa, ela não vai concordar com isso. Sim. Porque o eixo da vida dela é a religião, como o Michel. É a religião judaica, com os seus princípios, com a Halahá, que é
a forma como você tem que viver, desde como você vai comer, como você vai se vestir, como que vai ser o nascimento, como você vai abater um boi, como você vai respeitar o Shabat assim, enfim, vários costumes e leis que foram organizadas por vários rabinos e sábios ao longo de décadas, né? E é tão bonito ver isso, porque na verdade, apesar, eu não fui criada, né, dessa forma religiosa, ortodoxa, mas você vê que graças a essas pessoas também você tem a chama do judaísmo acesa até hoje. Porque são pessoas que mantêm as tradições, que olham para essa direção, né? Então, hoje em dia eu convivo muito com a comunidade ortodoxa, até porque eu atendo no consultório várias pessoas da comunidade ortodoxa, tenho contato com todas as escolas, e aí eu vejo ali algo que eu não aprendi, nem com os meus avós, nem porque eles vieram de outro jeito, né? Eles construíram um judaísmo diferente, agrícola, né? A minha avó era da Lituânia, de Vilna. Vilna era a cidade principal, mas ela não era de Vilna, ela era da cidadezinha agrícola perto de Vilna, mas rural, da área rural. E quando ela chega no Brasil, com uma máquina de costura, com a Primeira Guerra Mundial, ela chega no sul do Brasil, né? Para uma cidade chamada Quatro Irmãos, onde basicamente era também rural, né? Aí depois Erechim, toda a minha família começou lá dessa parte, né? Então você tem uma outra construção do seu judaísmo, né? Um judaísmo de povo, de costumes, mas costumes assim de união, sim, né? Então minha avó acendia a vela do Shabat, a gente sentava todos na Páscoa judaica, que é o Pessah, em Rosh Hashanah, no Ano Novo Judaico. Então você mantém alguns costumes, né? Você sabe que você tem uma identidade e depois você vai construindo uma relação afetiva muito forte com o Estado de Israel, que representa você, é o único país no mundo que representa o nosso povo, né? E a partir disso você vai construindo uma identidade. Então eu estava muito distante desse mundo religioso. E mesmo quando eu fui para Israel, então eu morei nessa escola, onde não tive contato com religiosos. Depois eu morei em kibbutz, menos ainda, porque tem mais distanciamento ainda da própria religião, né? Vive mais o sionismo, né? O valor pelo Estado de Israel, pelo povo, nesse sentido mais da cidadania. Mas eu tive nesses anos todos, né, mesmo quando eu estava lá na escola, como eu era curiosa, uma vez convidaram, nem me lembro como surgiu esse convite, e eu fui para Mea Shearim. Mea Shearim é um dos bairros mais ortodoxos do mundo, em Jerusalém. E aí eu fiquei numa família, né? E aí, de novo, assim, foi uma experiência que parecia que eu estava assim, na Idade Média, assim, que eu voltei no tempo. Viajou no tempo. A luz, a lua, você ir a pé até o Muro das Lamentações, naquelas muralhas, e depois volta e vai jantar todo mundo, né? E normalmente, Shabat, a casa está aberta para todo mundo, né? Então o rabino recebeu todo mundo para jantar na casa dele, várias mesinhas, e é uma bênção você poder no Shabat receber várias pessoas, né? Então foi a partir daí que eu comecei devagarzinho a ter contato um pouco com esse mundo mais religioso e ortodoxo, que eu desconhecia mesmo, né? E só nos últimos anos, já na minha maioridade, que eu tive mais contato. Quantos anos você passou lá? 2. Ao todo, 10. Ao todo. Então você passou Mas eu não fiz direto 10 anos. Você fez os 2 anos. É meio complicado. Eu voltei, mas enfim, mas 2 anos do ensino médio. Aí depois eu fiz a primeira faculdade aqui, depois eu estava com muita saudade de Israel e aí eu imigrei para Israel. Então eu tenho a cidadania israelense, cheguei lá com 20 anos, foi aí que eu fui morar no kibbutz. Porque aí eu já era adulta. Sim. E aí eu fui morar num kibbutz que... Aí eu recebi minha casinha, né? Minha casinha tinha o quarto, uma copinha, né? E um banheiro. Era isso.
um gramado na frente, né? Porque é bem campo, terra, né? Bem gostoso. Chão. Eu trabalhava lá, tive 2 principais trabalhos no kibutz. Eu trabalhei na casa dos bebês e era, como eu estava falando, sempre existiu 2 tipos de kibutz. Um que as crianças dormiam com os pais, mas as crianças não dormiam com os pais. Justamente por uma questão, essa questão sociopolítica e de segurança, as crianças eram quase da comunidade, então. Por isso que era colocado no meio para proteger. Entendi. Para proteger, porque tinham perigos então era para proteger. Então cada kibutz tem linhas de kibutz, cada um se organizava de uma forma. O kibutz que eu morei, as crianças tinham a casa das crianças. Então eu trabalhava na casa dos bebês, né? Nem os bebês ficavam com os pais. Não, mas quando você pensa assim... Mas é que pra gente aqui, isso nossa, a gente fala tanto mas eu vou disso, dizer né? que os bebês ficavam mais com os pais do que ficam aqui. Imagina. Mas esse tipo de kibutz praticamente não existe mais. Tá? Não existe. Kibutz mudou muito nos últimos anos. Muito, muito, muito. Hoje em dia, a maioria deles é como um condomínio. E tem algumas regras, algumas leis, é mais separado. O capitalismo chegou no kibutz. Então, praticamente isso que eu estou contando sobre o kibutz foi na minha época. Sim. E isso você tem um ou outro que mantém mais ou menos alguns costumes, algumas organização aí financeira diferente. Mas na minha época era assim. Então, eu trabalhava na casa dos bebês. Só que os pais... também trabalham lá perto. É tudo no mesmo campo. E não é um lugar enorme. E aí passa lá a hora que quer. Essa é a diferença, né? Porque aqui a gente, por mais que a gente tenha arraigado essa questão de maternidade, de você estar com as crianças, só que a maioria das pessoas acaba deixando os filhos, pegando uma condição de 2 horas para chegar num trabalho, que passa 8 horas nesse trabalho, depois pega mais 2 para voltar. À conclusão, você chega estafada e você não tem. É diferente de você estar num lugar onde você tem acesso à criança o dia inteiro, né? Sim, tem acesso. E depois as pessoas não trabalhavam até tarde. Então chegava 3, 4 horas, além deles passarem outros horários, chegava 3, 4 horas, eles já pegavam os filhos, iam para casa deles. Não é que não ia para casa deles, não, né? Sim, mas... Iam para casa deles, ficavam no gramado, passeavam, e enfim, é outro tipo de ritmo de vida diferente, né? Tá. Mas eu pegava meus bebês, eu tinha aquele carrinho enorme, não sei se vocês conhecem carrinho de bebê para vários bebês, que é tipo um chiqueirinho, e você põe uns 4 bebês assim, deitadinhos, porque eu trabalhava com bebês de 2 meses a 11 meses, depois passava para outro grupo. Então eu pegava esses bebês, um pouco os maiorzinhos, e levava lá para o campo, colocava um edredom, aí colocava todos em fileirinha e ficava cantando em português. Cachorrinho está latindo, né? Eu tinha 20 anos, né? Então, e também trabalhei na fábrica do kibutz. Na fábrica, fabricava edredons e sacos de dormir. Então, era operária, maquinava nas máquinas lá do kibutz. E aí, dessa segunda vez que você voltou e foi morar no kibutz, você ficou quanto tempo? Não, aí que eu fiquei mais. Do kibutz, eu fiquei mais ou menos quase 2 anos no kibutz. Aí depois eu fui para a cidade, eu fui morar em Haifa, trabalhei um tempo em Haifa e já entrei até começar minha faculdade. E aí fiz minha segunda faculdade lá no norte de Israel, né? Tá. E esse kibutz, uma coisa curiosa, né, até para os dias de hoje, ele é fronteira com Gaza, né? E existe até hoje. E as pessoas de Gaza trabalhavam junto comigo na fábrica, né? E aí era legal porque eles traziam doces. Eles traziam doces, comidinhas gostosas. E às vezes com alguns amigos faziam um barbecue e churrasco. E era bem legal. Então, e aí, vamos lá. E aí vem o livro. Porque o Amos Oz... é um autor com uma postura que sempre buscou conversar com esses dois lados. Sim. Né?
Então, acho que aí faz essa ponte também com o livro. Você sentiu alguma coisa nessa questão política, nessa questão de... Você sentiu essa tensão em algum momento? Em algum momento você passou por alguma coisa que fosse tenso nesse sentido? Porque a vida como ela era diferente, pelo que você está falando era diferente, mas a gente, principalmente à distância, a gente vê muito mais, recebe muito mais notícia da tensão do que do cotidiano. Olha, é importante a gente... Veja bem, eu estou contando muito da época que eu morava lá, né? E de lá para cá, muitas coisas aconteceram e Israel cada vez mais é um país mais estabelecido, né? E que tem o seu direito de existir. Importante a gente saber que Israel é cercado por todos os lados, né? Você tem de um lado o Mar Mediterrâneo, você tem do outro lado a Síria, a Jordânia, no norte você tem o Líbano, né? No sul você tem o Egito. E então é importante, acho que quando as pessoas pensam em Israel, primeiro elas localizarem geograficamente como que esse país é organizado, né? E como ele é cercado também, né? Tá. Então, acho que Israel lutou muito para sobreviver, para existir, mas a gente vive conflitos de opiniões por todos os lados, né? Como a gente está falando aqui, cada um olha para o seu ponto de vista, alguns mais como o cidadão israelense, o civil, que tem lá, que é um trabalhador, que quer a sua paz, cuidar da sua casa. Quer só viver a sua vida. E só viver a sua vida, como nós aqui, né? Você tem pessoas que são mais religiosas e que levam também entendem o Estado de Israel também de outra forma, em termos de território. E aí você começa a ter diferentes partidos, cada um olhando para a mesma terra de formas diferentes. E no livro, justamente o personagem do Michel Somo compra terras. Para retomar, para aumentar ali. Para fazer a grande Israel. Né? E não só isso, a causa dele, né? Tudo que ele fazia, tudo que ele arrecadava do Alex, né? Tudo que ele pedia era justamente por uma coisa maior. Por uma coisa... Exatamente. E eu li um resumo do livro, alguma coisa assim, que esse personagem foi caracterizado justamente para mostrar esse lado da polaridade, é o lado extremo, né? O lado daquela pessoa que realmente está lá no meio do partido, que tudo, uma coisa mais, não sei se é ortodoxa, eu acho que não, mas uma coisa mais ferrenha, radical. Eu acho que a palavra é essa, radical. É importante a gente contextualizar também todas essas pessoas, né? Acho que todos esses atores que a gente vai vendo nesse contexto de Israel, cada um vem de um lugar. E o povo de Israel, o povo judeu, sempre teve que fugir para lá e para cá. Tem que estar sempre pronto, né? Sempre pronto, com muitas perseguições. E por conta de ser um povo unido e que vai vencendo, por conta disso você acaba tendo muito preconceito com esse povo. Tá. Porque talvez não seja um povo que abaixa a cabeça, mas que luta para existir, né? Então isso faz se abaixasse a cabeça não estava nem aí, né? Já não existia mais. Então existe um lugar de pouca vitimização também, né? E vamos lá, vamos arregaçar as mangas e construir esse país. Porque lá a terra, quando com essa diáspora aí que começou a construir e voltar, mesmo antes de estabelecer o Estado de Israel em 48, mas já estava tendo esse retorno, era uma terra, malária, pântanos. Era bem ruim, né? Fora a parte do deserto. E foi um país que foi construído onde hoje você tem um lugar que exporta tecnologia. E as paisagens, eu gosto de, quando eles citam alguma coisa no livro, eu procuro onde é aquele lugar. Nossa, não sei se é num hospital que o Alex foi, não sei, que eu procurei e uma vista para o mar maravilhosa. Esse lugar é lindo.
Eu não ia falar nada, mas... Porque eu já estive lá, né? Eu não ia falar, eu ia ficar bem quieta, mas é bem difícil. Eu sei que você esteve lá. Essa passagem do livro no hospital onde o pai dele estava internado, esse lugar é lindo. Eu fui lá também. Então, eu quero contar para vocês que essa é a minha cidade de lá. É tão lindo. Porque Fala ele o nome estava dela de internado novo. em Haifa. Isso, em Haifa. Né? Então, quando alguém pergunta, como eu falo, eu sou brasileira, nasci em Santo André, nasci em São Paulo, fui registrada em Santo André. Bom, gosto sempre de explicar isso, mas enfim, em Israel, quando perguntam de onde você é de Israel, eu sou de Haifa. Porque lá eu morei a maior parte do tempo, né? Eu morei lá na cidade. Eu estudava em Tivon, que é uma cidade próxima, onde, né, 45 minutos, que eu pegava o ônibus para a faculdade. Mas lá é a minha cidade. Olha aí. E aquela paisagem eu olhava da minha casa, lá em cima do coisa Monte linda. Carmel. Tá vendo? É o Monte Carmel. Mesmo, eu morava coisa no mais Monte Carmel. linda. E também quero dizer que foi lá que eu comi num kibutz e foi a melhor comida da viagem toda. 20 dias que eu tive para aquele lado. Gente, que maravilha. Tudo tão fresco, saladas, frutas. Muita salada, né? Gente, eu que sou vegetariana, assim, mas foi perfeito. Tava muito bom. Um doce também que eu comi por lá. Você falou dos doces. Eu não vou lembrar, né, esses nomes, as palavras são... Mas olha, foi maravilhoso. Tem coisas inesquecíveis. É um lugar tão pequenininho, mas tem muitas maravilhas, né? Muito gostoso. E uma coisa só para pegar um gancho no que você falou da questão da reconstrução, da construção e reconstrução, eu acho que o personagem do Boaz, ele mostra isso quando ele vai para aquela casa do avô dele que está destruída. Que a casa, fala, né, que tem... Em Zichron. E tem pombo dentro da casa, a árvore estava abandonada. E não só ele, né? Ele consegue levar algumas pessoas com ele. Sim. Justamente porque já é parece ele funda uma comunidade. Acho que isso é cultural ali. Ele levou umas moças que eram de outros países. Então, naquela época, tinham muitas pessoas europeias, assim, que iam para Israel e elas eram voluntárias no kibbutz. Então, o que acontece? Além dos moradores do kibbutz, você tinha um bairrozinho onde nessas casinhas moravam voluntários, porque eles queriam ter essa experiência de morar num kibbutz, né? Então, não só da Europa, mas acho que lá as amigas dele eram europeias, se eu não me engano. E justamente assim, então, o que aconteceu lá naquela casa? Lá não é um kibbutz, mas ele trouxe o espírito do que já tinha, o espírito que tinha no país naquela época. Exatamente. Né? Eu naquela época de novo, imagina, uma parte eu tinha 15 até os 17, né, 18, quase 18 estava por lá. Vamos pensar assim. E eu fui tem Feira das Pulgas do lado de Tel Aviv, em Yafo. Comprei um macacão, eu vivia de macacão e para lá e para cá, ia para a praia, para o Mar Vermelho, dormia na praia, em saco de dormir, descalça, na praça. E quando você lembra de tudo isso, é mágico. Porque você fala, eu vivi minha adolescência. Olha o jeito que eu vivi minha adolescência, dormindo na praia, em saco de dormir. Uma vez a turma, né, brasileiros, amigos israelenses, a gente foi para essa área que é o Mar Vermelho e é fronteira com o Egito, no deserto do Sinai. Você também foi. Eu fui lá. Toca aqui, amiga. Conhece. E aí a gente não tinha barraca, a gente levou saco de dormir, mas a gente levou lençol, sabe, para montar. Só que a gente não sabia que de noite tinha tempestade de areia. Ai, sim. Então, mas por exemplo, a gente viveu tudo isso e eu posso dizer que eu passei por uma tempestade de areia. Né? Então é muito bacana essas amizades, esse lado geográfico, político, social, as diferentes culturas, né? Com certeza é muita riqueza que guarda. Mas eu queria voltar num ponto que você tinha tocado, essa parte política e tudo. Porque é um lugar muito, muito sensível, porque você vai conhecendo todas essas pessoas e quando eu morei em Haifa é uma cidade assim que tem muita convivência entre árabes e judeus. A gerente do banco era árabe, tinha pessoas na minha classe, alunos, eu trabalhei numa escola com paralisia cerebral, tinha crianças lá
também. Então, é muita convivência, né? E você vai criando amizades, porque são pessoas. Porque você vai conhecendo as pessoas, você não vai... Não é o estereótipo, é o ser humano. Isso é importante ver, que Israel tem esse espaço de troca, onde muitas pessoas têm amigos, inclusive casamentos. E as pessoas muitas vezes não imaginam que tudo isso acontece lá, mas acontece. Só que também acontece quando alguém do outro lado, né, fere alguém da minha família, eu guardar esse rancor. E aí, isso que vai alimentando o ódio, a desconfiança, a insegurança, né? Então, esse alimento do ódio no meio de um lugar que pode ter muito amor também, né? Muito o compartilhar as diferenças. E graças a Deus eu conheci muitas pessoas dispostas a compartilhar as diferenças. E isso essa era a bandeira do Amos Oz. Compartilhar também essas diferenças, né? Eu votei por causa da minha família, não por conta de Israel. Eu amo Israel. Eu me sinto brasileira e me sinto israelense. Meu coração está nos dois lugares. Eu falo hebraico fluentemente, me identifico com muitas coisas, sofro com cada coisa que acontece ali. Quero muito que a paz exista, não só lá como no mundo, para todas as pessoas e todos os povos, né? Espero voltar para lá logo para passear. E junto tá com planejando. meu marido, que está aqui ouvindo em breve. E eu acho que assim, a vida me preparou, tudo isso que eu vivi me preparou para hoje ser uma terapeuta melhor, porque por alguma razão divina, e eu tenho muita emuná, muita fé, muita crença, eu consigo atender muitas pessoas da comunidade judaica e conversar com as diferentes pessoas, né, de diferentes formas. Acho que a minha família me preparou também para isso, para ter diálogos diversos, não só dentro do judaísmo, mas com outras religiões, né, pela formação que eu tive dentro de casa. Então, acho que Israel só me trouxe mais riqueza, mais repertório e de fortalecer a minha origem, né? Eu acho que todos nós, cada um de nós tem que enxergar de onde a gente veio, porque no nosso sangue corre muitas histórias e a gente está ligado no nosso DNA a muitas culturas, a muitos países, a muitas religiões. E no fundo, se a gente pesquisar bem, né, não tem razão para a gente ter guerra, só tem razão para a gente ter paz. Na verdade, para mim, vai puxar lá atrás, todos somos de um, né? Exatamente. Todo mundo derivou dali. Não é por causa dessa briga de dois irmãos ali que negócio é esse, mas tudo bem. Não Exatamente. Exatamente. Quem sou eu, né? E quem sou eu também? Eu estou aqui como uma pessoa, eu não sou historiadora, não sou cientista política, eu sou uma pessoa civil comum. Que teve a grandeza de viver lá, viver essa grande experiência, Privilégio. né? Sim. Privilégio mesmo, uma Sim. beleza. Você falou da história lá de Israel, das fugas, de tantas perseguições. Não sei se você chegou a ver em Jerusalém, se lá na época que você vivia lá tem um teatro hoje em dia, as ruínas de um teatro ainda lá, e eles fazem essa apresentação, fica todo mundo sentado assim, tudo de pedra, é só ruína ali. Eles projetam a história inteira, a coisa mais linda, vai mostrando tudo o que aconteceu na história dos judeus. Aí veio isso, daí foram de novo, aí eles tentam voltar, daí acontece isso, e outros povos, e assim legal. vai, é a coisa mais linda. Será que foi lá na Torre de Davi, alguma coisa assim? Foi, exatamente, na Torre de Davi. Muito lindo. Quando você for com seu marido, faz todo esse tour com ele. Sim, né? eu tenho que Convida organizar sua cunhada tudo. para ir também. Eu com seu cunhado. Vamos fazer uma excursão da confraria. O que você acha? Ia ser bom. Já Ia ser muito já leva bom. todo mundo para ver ali. Muito bom. Muito bom foi essa conversa com você, né? Foi muito bom saber, riquíssimo. A gente aprende muito aqui, aprendeu muito com você. Deu saudade, agora eu quero voltar. Quero passear. Então, Pena que o momento tá ruim, né? Tem que esperar um tem que pouquinho, esperar né? um pouquinho. Apesar que eu conheço muitas pessoas que vão, que voltam, eu só fico olhando, eu falo assim, também
também quero. Também quero, né? Mas vamos ver, em breve vai dar certo. E o que eu ia perguntar era se essas amizades persistiram, né? Você continua com seus amigos de Israel, da época do colégio, da faculdade, com os brasileiros? Tenho contato com alguns, eu acho que de uma outra fase, sim. Eu não sou muito boa para isso, sinceramente, mas assim, eu tenho grandes amigos, algumas famílias que eu tenho contato, né? Naquela época, você não tinha as redes sociais. Então eu já tentei procurar algumas pessoas, né? Algumas eu encontrei, né? Outras eu nem lembro direito o nome, sobrenome, né? Então, daquela época da classe brasileira e tal, né? Mas a gente tem notícia de quem mora lá, às vezes consegue encontrar alguém e tudo, né? Mas dessa época eu tenho grandes amigas amigos que são até hoje amigos, graças a Deus, né? Bacana. Legal. E que, independente de conviver, eu acho que está dentro da gente. Sim, né? Nossa. Porque na correria eu não dou conta de tudo, mas assim, a gente guarda dentro todas essas vivências. E você podia escrever essas memórias, né? Tão bacana. Todo mundo me cobra isso. Te cobra não, te pede, vai. Porque você não faz. Incentiva ela, meu amigo. Não só as memórias, mas você falou de muitas fotos. Você comprou uma máquina, você comprou uma câmera, então você consegue fazer uma coisa... Sua alma jornalista. Exatamente. Tem que recuperar ela, né? Aí você vem aqui dar entrevista para a confraria quando você lançar lançamento do livro, né? Vai fazer o lançamento aqui, ó. Então tá bom. Quem sabe. Muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Shabbat Shalom. Estamos aqui numa sexta, né? E já deve ter dado o horário. É bom que vocês percebam como viajar é bom, né? Viajar abre a cabeça, amplia o repertório, faz a gente conhecer a realidade, né? Outras vidas, outros povos e no fim se integrar, olha aí. É uma mudança de vida. E viajar também dá para fazer isso através dos livros e nem custa tão caro, né? Não. Inclusive a gente pode arrumar um patrocinador de viagens depois da sua fala. Adoro. Boa. Quem patrocina essa parte do podcast. Um sonho poder viajar, ler e fazer uma viagem para os lugares. Você amplia seu repertório, né? Conhecer outras culturas, outros lugares. Eu amo. Eu então nem falo nada. Muito obrigada, a gente fica por aqui. Deixe seu comentário, curta, siga a nossa página. E é isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.